Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Espero que todos estejam bem, tá? E se cuidando. Eu vim aqui para falar para vocês rapidamente sobre o funcionamento de um órgão endócrino, tá? Órgão endócrino nada mais é do que aqueles órgãos, né, responsáveis por produção de hormônio. Então, órgão endócrino são órgãos responsáveis por produção de hormônio no organismo do ser humano. Então, todo órgão que produz um hormônio é chamado de órgão endócrino. Então, nós vamos falar aqui do funcionamento de um órgão endócrino a princípio, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí o conceito. Órgão endócrino é o órgão responsável por produção de hormônio. Então, todos os órgãos que produzem hormônio são chamados de órgão endócrino. E nós vamos falar especificamente de um órgão hoje chamado pâncreas, tá? Pâncreas é um órgão endócrino, é uma glândula endócrina localizada atrás do estômago, tá? Anatomicamente falando, e é responsável pela produção de hormônio chamado insulina, tá? A produção desse hormônio insulina é feita por essa glândula endócrina chamada pâncreas, que se localiza atrás do estômago, onde ele produz esse hormônio chamado insulina. Essa insulina produzida pelo pâncreas, liberada na corrente sanguínea, tem uma função muito importante fisiologicamente no nosso corpo. A função desse hormônio chamado insulina, produzida pelo pâncreas, é regularizar e quebrar as moléculas de glicose consumida por nós ou carboidratos que são transformados em glicose depois de digerido no sistema digestório. Então, o pâncreas é uma glândula que se localiza atrás do estômago e que tem a função de produzir um hormônio chamado hormônio insulina. Esse hormônio insulina tem a função de quebrar moléculas de glicose e regularizar a glicose no nosso sangue. Uma vez que esse pâncreas para de produzir totalmente insulina ou parcialmente insulina, eu sou um paciente considerado diabético, né? Onde eu vou ter uma doença crônica chamada diabetes mellitus, tá? Que é uma doença que atinge o pâncreas, dificultando o pâncreas assim de produzir esse hormônio chamado insulina, tá? Então, se o pâncreas tem uma dificuldade em produzir insulina ou para totalmente de produzir a insulina, esse paciente ele vai ser portador de uma doença crônica chamada diabetes mellitus, onde vai ter que fazer tratamento como a introdução de insulina por via subcutânea ou medicamento hipoglicemiante, que são medicamentos para diminuir e controlar a glicose, tá? Claro que tem os tipos de diabetes tipo 1 e tipo 2 que a gente vai falar futuramente quando vocês entrarem na próxima disciplina. Mas o pâncreas, por ser uma glândula endócrina e produz esse hormônio insulina, para você ver que é de suma importância, uma vez que ele para totalmente ou parcialmente de produzir esse hormônio chamado insulina, a qual esse hormônio tem uma função específica no nosso corpo, que é de controlar e quebrar as moléculas de glicose do nosso organismo e controlar a nossa glicose, tá? Eu passo a ser um paciente diabético, tá? Diabético, não importa se é tipo 1 ou se é tipo 2. Se ele parou de produzir totalmente ou parcialmente insulina, o paciente adquire uma doença crônica, degenerativa, que não tem cura, só tratamento, chamada diabetes, tá? E o pâncreas, tá? Ele é também uma glândula endócrina que tem a função de absorver, tá? Enzimas da parte da digestão do nosso organismo. Então, repetindo aqui, pâncreas é uma glândula endócrina localizada atrás do estômago. Por que ela é uma glândula endócrina? Porque ela produz um hormônio chamado insulina. Esse hormônio chamado insulina tem a função de regularizar e quebrar moléculas de glicose no nosso organismo. E também o pâncreas tem a função de absorção de enzimas da digestão, ok? O pâncreas é uma glândula que mede de 15 a 25 centímetros de extensão, localizada no abdômen, atrás do estômago, como eu falei anteriormente, e entre o duodeno e o baço, tá? E que ele integra o sistema digestório e endócrino. Lembrando que a glândula endócrina, que é o pâncreas, faz parte de um órgão anexo do sistema digestório, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho,
tá? Da função do pâncreas, que é produzir esse hormônio chamado insulina, e tem a função também de absorver enzimas digestórias, tá? Ele faz parte de um órgão anexo ao sistema digestório do ser humano, tá? Então ele vai produzir enzimas para absorver processo digestório e vai produzir um hormônio chamado insulina, tá? E é uma glândula mista, porque ela produz dois hormônios, a enzima e a insulina, tá? Deu para entender? Espero que você tenha entendido, tá? E o pâncreas, ele é dividido em quatro partes, né? Eu vou mostrar para vocês uma figura. Tem a cabeça do pâncreas, tem o ducto pancreático, tem o corpo do pâncreas e tem a cauda, né? Ele basicamente, deixa eu tentar desenhar para vocês entenderem aqui mais ou menos como é que é o pâncreas. Ele tem um formato basicamente de um girino, né? Vamos dizer assim, tá? De um girino. Vou tentar, tá? Porque eu não sou muito bom de desenho não, tá? Vou tentar desenhar da melhor forma que eu puder para vocês entenderem, porque eu não sou bom de desenho não, tá? Espera aí, só um minutinho. Tomara que vocês entendam. Então vamos lá, olha aqui. Não ficou assim tão bonitinho, não, mas dá para entender. Aqui é o pâncreas, tá? É uma glândula de musculatura lisa que tem a função de produzir insulina, tá? E tem a produção de produzir enzimas para absorção do processo digestório. Por isso ela é uma glândula mista, porque produz dois hormônios, tá? Aqui nós temos, deixa eu sugerir para vocês, a cabeça do pâncreas. Aqui dentro nós temos uma ramificação com raízes chamado ducto pancreático. Eu tenho um corpo pancreático e aqui no final tem a cauda do pâncreas, tá? Cabeça do pâncreas. Dentro tem, ó, uma ramificação chamada ducto pancreático, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Lembrando que é um órgão anexo ao sistema digestório e fica atrás do estômago, próximo ao duodeno. Espero que o meu desenho tenha ajudado vocês. Não sei, tá? Faça comentários, deixa aí um link. Beijos, se cuidem.